Bom dia a todas e todos, saudando todos os componentes aqui da mesa, todos aqui presentes, meu amigo Aleixo, nosso professor e ex-presidente da Academia Pernambucana de Ciências. Eu vou tentar nesses 5 minutos, 10? Então dobrou a meta, né? Como diz antigamente. Enfim, tentar falar um pouco das ações mais endógenas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas depois vou finalizar com uma provocação que eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir para além das questões dos resíduos sólidos e do ambiente. Mas daqui a pouco eu chego lá. Mas antes, dada a provocação do professor Jucá ao professor Moa, e como eu estava aqui no meio e a mensagem passou por aqui, eu preciso me posicionar em algumas coisas. Primeiro, eu acho que qualquer evento hoje, além de científico, ele é político, e a gente precisa entender que qualquer área, qualquer pesquisa precisa de recursos. O governo do Estado tem investido através da FACEP, a quem eu faço já um elogio, mas a gente precisa entender, no caso das nossas universidades federais, nós estamos, há alguns anos, sofrendo cortes orçamentários gravíssimos. Não dá para fazer ciência sem dinheiro. Esse romantismo de que o professor, de que o pesquisador vai conseguir dar conta das suas pesquisas sem recursos é ilusório. Então, eu não poderia iniciar minha fala sem essa reflexão. E, para sair da provocação do professor Jucá, digo a ele que não é ciúme das universidades, muito pelo contrário. A gente tem hoje construído uma relação muito boa de todas as universidades através do consórcio Universitas, mas a gente também luta por uma coisa chamada equidade. A gente precisa tratar as entidades de forma diferente, mas com o mesmo olhar, que eu tenho certeza que é a FACEP. Hoje a Rural tem mais de 60 programas de pós-graduação, as mais diversas áreas de lixo, trabalha com a questão ambiental na área florestal, pessoal da engenharia agrícola ambiental, enfim. No caso da UFRPE, nos últimos anos a gente tem tomado algumas ações. Na linha do que o professor Moa colocou, a gente também fez uma alteração grande na nossa matriz energética. Hoje a gente tem usinas fotovoltaicas em Serra Talhada, aproveitando todo aquele sol de serra. Aqui no Recife, a gente está finalizando 2 novas usinas fotovoltaicas, aproveitando prédios. Tomamos algumas ações hoje na Rural, já há 3, 4 anos, a gente proibiu, por normativa, a aquisição de qualquer material plástico, descartável, todo material. Hoje, eu não posso, nem se eu quisesse como reitor, comprar, porque eu tenho uma normativa que me impede. Então, são ações que a gente vai construindo, mas que precisa de um arcabouço maior. Ainda nessa parte mais endógena da universidade, hoje o nosso PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que agora foi recentemente aprovado 2020 e 2030, é um plano de 10 anos, ele está alinhado, todas as ações, metas da nossa universidade está alinhado aos ODS. A Rural hoje é a representante de Pernambuco na ONU na questão dos ODS. Então, todas nossas ações do PDI estão atreladas aos ODS. Um outro ponto, aí a gente vai para o lado acadêmico. Majoritariamente, nossos cursos já estão adequados os seus projetos pedagógicos aos ODS. E os que não estão, nas revisões que estão sendo feitas, existe toda uma orientação da nossa Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que coordena esse processo, para que os projetos políticos pedagógicos precisam absorver e alinhar-se aos ODS. Porque a gente não é somente... É fundamental e é importante, aí, eu estou ladeado de especialistas, professor Jucá, de resíduos sólidos, professor Moa, na parte de oceanografia, e dos demais, alguns eu não conheço, perdão, com mais propriedade, mas a gente precisa também deixar legados mais institucionais, sair somente das ações, não comprar descartável ou colocar um painel fotovoltaico. A gente precisa mostrar para a sociedade que a instituição ela hoje está alinhada à questão do desenvolvimento sustentável, talvez até uma discussão futura, em algum momento, nem desenvolvimento sustentável mais, mas não desenvolvimento. Talvez a gente precise discutir, será que a gente precisa
crescer tanto como alguns economistas fazem à custa do planeta, ou a gente precisa trabalhar muito mais a redistribuição de renda e riqueza. E eu sou adepto e acho que é um caminho muito melhor se a gente partisse para discutir mais fortemente a redistribuição de renda e riqueza do que o aumento da produtividade, a expansão dessa matriz produtiva. Então, essa é uma discussão que pode ser feita de forma mais acentuada. Mas indo para a parte final dessa fala inicial, que eu acho que o debate aí, depois a gente vai dialogar, eu queria colocar uma outra questão que hoje na nossa universidade a gente colocou como ação estratégica de gestão. Saúde única. Não dá para tratar o ambiente separado de homens e de animais. Hoje a gente tem um programa de pós-graduação que trata de saúde única na concepção que a gente só avança se a gente olhar de forma integrada o homem, os animais e o ambiente. Se a gente não tiver essa tríade muito amarrada, não adianta a gente avançar, ou não vai ser tão pleno esse avanço, somente nas questões ambientais. Se a gente não colocar o homem dentro desse processo, se a gente não colocar os animais dentro desse processo. Então, o grande desafio e a provocação que faço aqui, e já estou vendo aqui nosso pró-reitor de Extensão e Cultura e Cidadania, professor Moisés, e essa discussão é feita na universidade, que a gente possa integrar esses três pilares, homem, animal e ambiente. Então, eu peço que nas discussões, nas questões dos resíduos sólidos e seus impactos climáticos, que é o objeto e o objetivo dessa conferência, que a gente amplie esse olhar para além do ambiente. Porque não adianta ter um ambiente, ou eu tenho muito cuidado, não adianta, é um termo muito forte, adianta, óbvio, mas não é completo se esse ambiente a gente ainda tiver pobreza, se a gente tiver ainda animais, como a gente vê aí nas ruas. Então, não dá para a gente dizer que a gente trabalhou o ambiente se a gente não trabalhou com o humano, com o animal. Então, saúde única, para mim, hoje, é o maior desafio da humanidade. Nós precisamos legar para as futuras gerações um planeta onde homem, animal e ambiente estejam integrados em qualidade. E repensar, talvez, esse desenvolvimento maluco que a gente está aqui. E pensar em redistribuir a renda e a riqueza que esse planeta produz. Eu vou ficando por aqui e depois no debate a gente pode trocar outras ideias. Muito obrigado. Eu sei que tiveram muitas questões, não dá para responder todas ou se posicionar até pela hora. Eu vou tentar pontuar rapidamente uma questão que eu acho fundamental e depois já fazer as considerações para dar tempo para todos falarem. Eu vou pegar a importante colocação do nosso professor de Geografia, que eu esqueci o nome, Fábio, que tem a ver com essa questão que a professora Márcia falou, da capilaridade das universidades e dos institutos. Eu posso falar isso com a tranquilidade, a gente passou nos últimos, não nesses últimos 3, 4 anos, mas nos últimos 15, talvez, um processo de expansão muito forte. Posso dizer, a nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela hoje tem campus em Recife, no Cabo de Santo Agostinho, Belo Jardim, Serra Talhada, tínhamos em Garanhuns, se transformou numa universidade, além de estações em Itamaracá, em Carpina, a estação de Tapacurá, ecológica Tapacurá, Ibimirim, Parnamirim, Colégio Dom Agostinho Icas, que é um colégio de ensino médio tecnológico em São Lourenço da Mata. Mas, de novo, vem a minha primeira parte da fala, a questão da necessidade de se colocar como uma política pública que não existe outro caminho para o desenvolvimento de um país e redução das desigualdades sociais, senão investimento em ciência e educação. E aí eu gosto também de dizer que isso não é opinião, porque na academia, na discussão, é bom que tenha posições contrárias. Mas quando a gente diz que não existe outro caminho para o desenvolvimento de um país, redução das desigualdades sociais, se não com fortes investimentos em ciência e educação, inclusive na capilarização dessas instituições, a gente está simplesmente fazendo um retrato, debruçando sobre a história da humanidade. Só a gente olhar os países, todos os países, os seus pontos de desenvolvimento são sempre em períodos
que foram instituídas políticas públicas. Entretanto, não adianta apenas a gente capilarizar, criando estações, unidades no interior, se não houver políticas públicas que integrem isso, porque eu sei as dificuldades, nós estamos enfrentando, todas as universidades agora, a dificuldade de se manter uma unidade, por exemplo, no interior, onde eu preciso, por exemplo, dotar e prover a possibilidade desses alunos da região irem para essas instituições, transporte, alimentação, e volto, de novo, parece um lamento, mas é um lamento. Sem dinheiro não se faz isso. Sem investimento em ciência, sem investimento em educação, a gente não faz isso. Enfim, eu vou finalizar deixando de novo a mensagem para que aqui no CERSOL, em outros eventos, para além das discussões, nesse caso de resíduos sólidos e seus impactos climáticos, a gente entenda que essa discussão tem talvez 2 eixos mais amplos e que eu quero deixar como a minha provocação final, a minha fala final. Primeiro, pensar isso como saúde única. Homem, animal, ambiente. Se a gente pensar ambiente de forma isolada, sem incluir homem e animal nesse jogo, não vamos chegar a lugar nenhum. E mais provocativamente ainda, respeitando as opiniões diversas, talvez a gente tenha que começar a pensar, não em falar em desenvolvimento sustentável, talvez em falar em não desenvolvimento e distribuição de renda e riqueza já produzida nesse momento, nesse planeta. Não dá mais para exigir do nosso planeta crescimento da economia para atender alguns grupos sobre o sacrifício e a penalidade das questões ambientais que vocês estão debatendo aqui, quando o caminho melhor talvez fosse melhorar a distribuição de renda e riqueza nesse país. A gente sabe o quanto 1% dos mais ricos detém a riqueza mundial. Se a gente simplesmente fizesse distribuição de renda, talvez a gente não estava preocupado em ampliar fronteiras de produção agrícola ou coisas desse tipo, porque alimento tem para alimentar o mundo inteiro. O problema é que parte desses alimentos, ou boa parte, vai para um grupo reduzido, e o grupo maior tem essa ausência. Então, que a gente reflita sobre saúde única e o não desenvolvimento. Muito obrigado.